Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à Meditação Online. Meu nome é Daphne e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre esse método de meditação tão eficiente, tão maravilhoso que é a Sahaja Yoga. E se essa é a sua primeira vez aqui, se esse é o seu primeiro contato com a Sahaja Yoga, não precisa se preocupar. Esse programa é feito especialmente para você. A gente vai fazer uma introdução com os conceitos básicos, as principais coisas que você precisa saber para começar, para se situar, e só depois a gente vai abordar com um pouquinho mais de profundidade o tema específico do dia. É um tema que a gente escolhe dentro desse universo tão vasto de conhecimento que Shri Mataji Nirmala Devi nos deu. Ela é a fundadora da Sahaja Yoga. E hoje a gente vai falar sobre o segundo chakra, o Swadhisthana, dando seguimento ao nosso curso sequencial. E como ele é o chakra que cuida da nossa atenção, a gente vai trabalhar um pouquinho com os mantras. Mantras que a gente pode utilizar para acalmar e purificar a atenção. Eu gostaria de pedir desde o início que todos vocês ficassem bem confortáveis. A postura da meditação em si é muito simples, a gente pode ficar sentado mesmo. É importante não ter nenhum desconforto, mas é importante também manter a atenção no momento presente, já que esse é o nosso tema de hoje. É preciso enfatizar: quanto mais a nossa atenção está no momento presente, mais fácil fica chegar com a mente tranquila na hora da meditação e entrar num estado meditativo mais profundo. Então, vamos procurar evitar fazer outras coisas, ficar olhando o celular, e vale muito a pena investir só alguns minutos do nosso dia no nosso crescimento interior. O resto das coisas pode esperar, não é mesmo? Bom, como vocês têm acompanhado, nós temos falado cada dia sobre um dos chakras. Domingo passado a gente falou sobre o Muladhara, o primeiro chakra, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo chakra. Mas antes eu queria relembrar com vocês sobre os canais de energia. Nós temos um canal sutil, nós temos um corpo sutil, um corpo energético, que é composto por 3 canais e 7 chakras. Os canais, eles cuidam dos nossos lados físico, mental e emocional. E depois que a gente desperta para a espiritualidade, o nosso lado espiritual também. O canal esquerdo, que é essa linha azul que percorre todo o lado esquerdo do nosso corpo, ele é o canal que cuida do lado emocional. Ele nos dá a energia que a gente usa para desejar, para expressar nossa vontade. E o canal esquerdo, ele nos liga a qualidades femininas, lunares, ele nos conecta ao passado. Já o canal direito é oposto e complementar, então ele é o canal solar, o canal masculino e o canal que cuida da nossa mente e do nosso corpo físico. Então o desejo que nasce no canal esquerdo é materializado pelas funções do canal direito. É o que a gente usa para pensar, planejar e se projetar para o futuro. Normalmente, no nosso dia a dia, a gente fica oscilando entre esses 2 canais, num movimento pendular que pode ser muito exaustivo, que nos leva a um estado de completo esgotamento se a gente não cuidar. E aí a gente precisa acessar o fiel da balança, que é o canal central. É um canal que normalmente está adormecido dentro de nós, mas é o canal que nos conecta ao verdadeiro presente e à possibilidade de evolução espiritual. Então a gente sai desse movimento pendular e acha esse eixo de equilíbrio. Somente assim a gente pode crescer de forma vertical em direção à nossa espiritualidade. Já os chakras, eles são centros ou plexos de energia que regem funções corporais, mas também guardam habilidades espirituais. Então, são 7 passando aqui ao longo da coluna até chegar no topo da cabeça. E só para enumerar rapidamente, o primeiro chakra, Muladhara, que foi o tema da semana passada,
ele nos dá a qualidade da inocência. O segundo chakra, que é o tema de hoje, ele é a fonte de toda a criatividade em nós, mas ele tem inúmeros outros atributos que a gente vai ver. O terceiro chakra, a principal qualidade dele é a satisfação. O quarto chakra é a segurança, a autoconfiança. O quinto é a diplomacia e o senso de coletividade. No sexto chakra, a gente ganha a capacidade de perdoar. E o sétimo chakra é a integração de todos os outros. O nome dele é Sahasrara, que em sânscrito significa roda de 1000 raios. E ele se localiza na área límbica do cérebro, que é responsável pelo controle de todo o nosso comportamento emocional. E ele é o chakra que é o ponto culminante de toda a nossa condição humana, e depois a gente vai ver por que isso. O Swadhisthana Chakra, que fica aqui mais ou menos 4 dedos abaixo do umbigo, como eu disse, ele é a fonte da nossa criatividade. A gente utiliza essa energia, a energia desse chakra para atividades criativas, mas ele também controla a nossa atenção. Além disso, com um bom Swadhisthana vem o dinamismo, a atenção plena, pura, senso estético, o puro conhecimento, a gente melhora a nossa capacidade intelectual e ele controla a nossa velocidade interior também. Às vezes a gente pode ser uma pessoa externamente calma, mas muito agitados por dentro, com muita pressa, um senso de urgência constante. Então, a gente precisa regular isso, e é a Swadhisthana que vai nos ajudar nessa tarefa. Um bom Swadhisthana também permite que a gente aprecie as artes, a música, a poesia, que é algo que dá valor e sentido à vida. A arte é muito importante, ela existe desde que o ser humano começou a ter consciência das coisas. A gente precisa se expressar de forma simbólica. Então, isso prova que nós somos mais do que animais, que a gente já fez esse salto evolutivo, né? Que a gente precisa se expressar por meio das artes. E é o Swadhisthana que nos dá a energia para esse tipo de expressão criativa. Agora, já no nível físico, o Swadhisthana cuida de várias coisas. Então, todos esses órgãos que são listados aí, o baço, o fígado, o pâncreas, rins, eu coloquei fígado 2 vezes, mas enfim, os intestinos, nas mulheres, o útero e ovários, e o metabolismo em geral, tudo isso é cuidado pelo Swadhisthana. Então, quando a gente está bem, quando o nosso Swadhisthana está bem, a gente consegue prevenir doenças muito sérias, como diabetes, hipertensão, insônia, que vem muito dessa agitação interior, alergias também. E não só isso, um bom Swadhisthana faz com que os nossos pensamentos fiquem mais equilibrados, a nossa atenção mais pura, e a nossa capacidade de concentração melhora também. E hoje em dia o lapso de atenção está cada vez menor por causa do nosso estilo de vida. Então, é muito importante que a gente trabalhe esse aspecto. E uma das formas de trabalhar o Swadhisthana, bom, existem várias. Shri Mataji deu milhares de técnicas para nós dentro dessa Raja Yoga. E assim, a simples meditação, que é o ato de se sentar e ficar em consciência sem pensamentos, já é suficiente, aliás, fundamental para fortalecer esse chakra. Mas, dentro das inúmeras outras técnicas que Shri Mataji nos ensinou, uma delas são os mantras. Os mantras são os sons que a gente emite quando a gente está em meditação. E esses sons, eles carregam vibrações, principalmente se eles estiverem em sânscrito, que é uma língua sagrada, uma língua muito antiga. E essas vibrações, elas reverberam no nosso corpo sutil, e aí elas vão ajudando a alinhar os chakras. E ela faz com que o chakra se reconecte às qualidades divinas que ele tem. Vocês provavelmente já conhecem as afirmações, quem acompanha o nosso curso. As afirmações são muito importantes, elas são uma manifestação do nosso livre-arbítrio, elas ajudam a gente a introjetar qualidades que a gente precisa, mas os mantras, eles são algo especial, porque eles podem despertar de uma só vez a divindade
os aspectos divinos que residem naquele chakra, que eles podem estar adormecidos ou encobertos. Então é muito, muito poderoso, é muito efetivo, é como se fosse uma ligação direta que a gente faz pro poder do amor divino. Só que só adianta a gente entoar os mantras se a gente estiver conectado. E assim, o que significa estar conectado? Não é só uma forma abstrata de falar, não é só uma coisa que a gente sente, agora eu estou em conexão. Não. É algo concreto que tem que acontecer, que é a conexão do nosso eu individual, desse nosso instrumento individual, com o poder do amor divino. Isso precisa acontecer para que os mantras tenham sentido. E como isso acontece? Na base da nossa coluna, a gente tem uma energia em estado dormente chamada Kundalini. Aqui atrás, aqui atrás, a gente vai ver. Na base da nossa coluna, a gente tem uma energia em estado dormente que se chama Kundalini em sânscrito. Kundalini significa enrolado em si mesmo. O que acontece é que quando essa energia faz um movimento ascendente, ela chega no topo da nossa cabeça e ela atravessa o Sahasrara. Quando isso acontece, então a gente entra em estado de yoga, ou que Shri Mataji chamou de realização do Si, que significa a união do nosso eu individual com o poder onipresente do amor divino. Então é algo que acontece de fato, não é só um humor, um estado da nossa mente, não, é algo que tem uma existência palpável. Então é essa energia individual depositada dentro de cada um de nós que desperta, atravessa aqui a área límbica do nosso cérebro e faz a nossa conexão com Deus Todo-Poderoso ou qualquer outro nome que a gente dê a essa entidade que está além de qualquer atributo, né? E somente depois que esse evento acontece, né, esse evento da realização do Si, é que a gente pode entoar os mantras. Senão é como a gente tentar fazer uma ligação de um celular que está em modo avião. Não dá certo, a mensagem não chega em quem ela precisa chegar. Então hoje nós vamos meditar. Para quem ainda nunca fez isso, a gente vai receber a realização do Si. Só depois a gente vai fazer alguns mantras do Swadhisthana para ajudar a acalmar a atenção, acalmar o nosso ritmo interior, a melhorar a nossa concentração. A atenção é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E especialmente hoje em dia, milhares de coisas assim disputam a nossa atenção o tempo todo, tanto que a gente vive na economia da atenção. O algoritmo das redes sociais, por exemplo, é feito para capturar a nossa atenção, para que a gente passe mais e mais tempo na frente das telas. É isso que move o capitalismo hoje em dia. E o que acontece é que a gente está enfraquecendo muito a nossa atenção, a gente está perdendo o controle total. Além da gente passar tanto tempo no celular sem consciência do que se passa ao nosso redor, do momento presente, mesmo quando a gente quer, a gente está disperso, a gente não tem mais capacidade de estar no presente ou de se concentrar em uma coisa só, a atenção está fragmentada, o lapso de atenção está mínimo. Então, a gente precisa recuperar a nossa atenção e para isso restabelecer a saúde do Swadhisthana é fundamental. Eu só vou apresentar para vocês os mantras que a gente vai utilizar só para não ficar muito algo muito novo assim, logo de cara, mas depois, durante a meditação, a gente vai conduzir direitinho. Vocês não precisam memorizar nada, é isso que eu quero dizer. Eu só estou introduzindo para vocês já irem se familiarizando. Primeiro os Bija Mantras, que são mantras sementes de uma sílaba só. O A1, a representação gráfica dele é esse desenho que vocês veem aqui. O A1 é o Amém, que é o som primordial. É dito que esse som foi feito durante a criação do universo. Ele representa tantas coisas que a gente poderia passar uma aula inteira falando sobre isso. Quem sabe, né? É uma ideia, a gente pode fazer um programa só sobre o A1. Mas o que importa saber agora é que quando a gente entoa o A1,
Isso já nos acalma e já nos leva para o estado meditativo. Além disso, o A1 equilibra os 3 canais. O A equilibra o canal esquerdo, o U, o canal direito, e o M, som nasal, equilibra o nosso canal central. O segundo mantra que a gente vai entoar é essa sílaba aqui, Vam. Também é um Bija mantra, um mantra semente específico para o Swadhisthana Chakra. Quando a gente entoa essa sílaba, ela vai atuar diretamente sobre esse chakra. E a gente faz isso 6 vezes, uma sequência de 6 vezes, porque o Swadhisthana tem 6 pétalas ou 6 subplexos. E a gente começa e termina com o Om, certo? Depois a gente vai passar por alguns mantras um pouquinho mais elaborados. Eu peço que vocês não se assustem. Quem quiser cantar junto, na hora que a gente for cantar, ótimo. É importante que o mantra seja dito em voz alta, mas se esse é seu primeiro contato com os mantras, você pode só ouvir para ir se familiarizando com os sons. Como eu disse, a gente pronuncia tudo em sânscrito porque é uma língua sagrada e que tem muitas vibrações, mas a fórmula geral do mantra que Shri Mataji nos deu, e isso aqui é a reduzida, tá? Como nós somos iniciantes, a gente vai utilizar o formato reduzido dos mantras, é esse aqui. Om é a sílaba primordial, como eu disse. Tvameva Sakshat significa esteja presente. Shri é um pronome de tratamento, e nesse espaço pontilhado aqui, a gente vai colocar o aspecto divino que a gente quer enaltecer e despertar dentro de nós. Namo Namaha é uma saudação, significa literalmente eu saúdo, nós saudamos. Então, basicamente aquele aspecto divino, por favor, esteja presente, eu te saúdo. Basicamente isso que a gente está dizendo. A gente vai cantar 1, 2, 3, 4, 5 mantras. Shri Chitta Nirodha é o mantra para o poder divino que controla a nossa atenção e também que nos dá o poder de controlar a nossa própria atenção, que é o que a gente falou agora há pouco. Shri Chitta Shakti é o poder da atenção. Shri Vichara Shaitilya significa poder divino, aspecto do poder divino que relaxa o nosso pensamento. Shri Ati Kriya Shaitilya é o aspecto divino que relaxa a nossa hiperatividade. E por fim, Shri Nirmala Chitta, que significa literalmente a pura atenção. Nirmala, pura, Chitta, atenção. São esses 5 mantras que a gente vai fazer. Então, aqui nesse espacinho pontilhado vem Shri Chitta Nirodha e assim por diante, certo? Como eu disse, na hora a gente vai recapitular tudo isso, então você não precisa se preocupar em memorizar nada. Bom, agora nós vamos assistir a um trecho de uma palestra de Shri Mataji sobre o Swadhisthana. Essa parte de assistir a palestra é muito importante, a gente vai aprender direto com a fonte, com Shri Mataji, a fundadora da Sahaja Yoga. E logo na sequência a gente vai meditar, fazer a realização do Si e depois trabalhar o nosso Swadhisthana com os mantras, tá certo? Então, vamos nos preparar. Eu quero pedir a vocês que agora se sentem bem confortáveis e procurem tirar os sapatos, se vocês estiverem calçados. Permitam que os pés toquem o chão, isso é importante, o contato com a Mãe Terra. A gente coloca as 2 mãos sobre o colo com as palmas voltadas para cima. E presta atenção na sua respiração. Esse é um truque que pode nos ajudar a trazer a atenção para o presente. Puxa o ar, segura, depois solta bem devagar. Vai fazendo esse movimento por algumas vezes até você sentir que a sua respiração está funcionando como uma âncora. Está te mantendo ancorada no momento presente. A sua mente vai tentar te distrair, mas você tem que estar no controle. Então você diz, isso não, agora não, isso não importa. Vá respirando.
Se tiver alguma coisa na palestra de Shri Mataji que você não compreendeu, não se preocupe, não se prenda nisso. A gente pode tirar as dúvidas depois, mas fique bem aberto, bem receptivo à mensagem geral que ela vai passar. Saiba também que Shri Mataji nos trabalha em níveis muito profundos. Portanto, vamos manter a atenção plena e a gente vai captar tudo aquilo que a gente precisa captar, sem dúvida nenhuma. Então, se você estiver com os olhos fechados, pode abrir. Vamos à palestra. As you know that our second chakra is very important. That's why today is very important. So what is the second chakra? Do you know which one is the second chakra? Ah. What did you say? Swadhisthana. You must tell loudly. Swadhisthana. Swadhisthana is the chakra. It's very important because in this Kali Yuga, Swadhisthana works the most. We have so many agents to make it work and work very hard. You know what is in second chakra? In the second chakra, what happens? That we are caught up by our ambition. And the ambition makes you run up and down. And I have seen many Yogis also getting lost. So it's a very important day for all of you. So second chakra is important because in modern times it is very, very cosmic as well as active. We become very active, overactive. And we start thinking about everyone with whom we are not concerned and bothering our heads. So today's chakra is important because it bothers your head. It troubles you a lot and you start thinking about them. You start thinking, what have you said? What has happened? Who is angry? All sorts of nonsense. You are all Sahajogis. So you shouldn't worry as to all these people, what they say, what they are doing. You should just enjoy yourself. Second chakra you must enjoy. That's the best way to enjoy Sahaja. Where your Swadhisthana is satisfied, nothing can destroy or disturb. And Swadhisthana you can really look after. Swadhisthana chakra is so much good for you because now you are a Sahajogi and you can master it. That is one chakra which upsets, especially in the West. People think too much all the time, thinking. That's from Swadhisthana. You get that problem from Swadhisthana. To satisfy Swadhisthana, you have to take to silence. You have to take to quietude. And look at yourself. What is bothering you? What is troubling you?
what gives you ideas and thoughts is Swadhisthana. And some people think so much. There may not be any problem, but they create their own problem with the Swadhisthana and just go on bothering about the stuff. Swadhisthana is very happy when you are just laughing and enjoying and not bothered about nonsense. How much time we waste on nonsense? We don't need it. Sahaja don't need it. It's only those who are not yet realized must be suffering. They too suffer. And they might even trouble you, but just laugh at it. And you must pardon them, forgive them. Because they are doing this because they can't help it. You see, this Swadhisthana chakra is bothering them, so they can't help it. So now, don't allow your mind to bother about whatever nonsensical thoughts are coming. All kinds of nonsensical thoughts. You have nothing to do with them, but the thoughts are coming. Now this is the work of Mr. Swadhisthana. He is trying to distract you. You must get into silence. Once you get into silence, then he will go away. And don't bother you. You are definitely blessed because you are not falling to the whims of your Swadhisthana. Definitely. And that is the chakra of your country also. So it makes you run up and down and think and think and think. Especially all the Sahajogis have this problem. So you should just think that you are sitting on Swadhisthana and you have to ride it, not to be ridden by it. I'm so proud of you, people from this country have shown path to the rest of the world. How can you be united and to be one? It's rather very surprising. In other countries, the problem is different. Your country is the problem of Swadhisthana, as I said today. But you people have conquered it. When I came first year, I found everybody's head moving with the Swadhisthana. Then they became silent and very peaceful. And now I see you all and I'm very happy. Because that's gone now. All that nonsense is finished. And there is nothing bothers you. The root of all diseases is Swadhisthana. It comes from there. So you should know not to play into the hands of Swadhisthana. And go into thinking. They go on thinking, something that doesn't exist. They go on thinking. So any such thought comes in, you said, we don't want to think. Finished. I am there to think for you. You don't think. If you have any problem, you let me know. But you don't think. What you can do
you can write it down and send the problems to me. And I would like to see it. All right? And then Swadhisthana is chakra of your country. That is the second chakra and is here. And you will be amazed to know that Sahajogis, there are from every country, but Australian ones are something special. They have very great faith in themselves. They do not go to wrong ideas. I've seen that. And I'm very much thankful to you for that. Muito bem. Agora, inspirados pelas palavras de Shri Mataji, vamos nos preparar para a meditação. Feche os olhos, a gente mantém a mesma postura, sentados confortavelmente na cadeira, com as mãos sobre o colo, os pés encostados no chão. Mais uma vez, respire lenta e profundamente, tomando consciência do ar que entra, do ar que sai. A meditação é muito simples, a gente vai, com a nossa mão direita, tocar alguns pontos no lado esquerdo do nosso corpo. Isso representa a união do canal esquerdo e do canal direito, a energia do desejo e da ação, em direção a um propósito maior. Primeiro a gente vai colocar a mão direita no lado esquerdo do peito, podemos fazer isso. E sinta o seu coração batendo. Como essas afirmações são direcionadas a Kundalini, nós vamos chamá-la de mãe, por ela ser um reflexo do poder feminino, maternal de Deus dentro de nós. Aqui no coração, vamos dizer por 3 vezes: Mãe, eu sou o Espírito, eu sou o puro Espírito. Vamos reafirmar a nossa identidade espiritual, eterna, imutável. Mãe, eu sou o Espírito. Agora leve a mão para o encontro do pescoço com o ombro no lado esquerdo. Pode virar a cabeça para o lado direito um pouco e diga: Mãe, eu não sou culpado de nada, Mãe. Eu não tenho culpa de nada. Afirme isso por várias vezes. Muito bem. Agora coloque a mão direita sobre a testa. Aqui é preciso perdoar para que a Kundalini passe pelo 6º chakra.
Diga, mãe, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesma. Diga isso por várias vezes. Suba a mão e a coloque no topo da cabeça, fazendo uma massagem e uma pressão. Você pode fazer um movimento no sentido circular, desde que seja no sentido horário. Se você tiver dúvida sobre isso, apenas pressione o topo da cabeça. É o nosso Sahasrara. E aqui nós temos que pedir, desejar, porque isso não pode ser forçado. Nós temos que pedir a nossa realização do si. Então, por 7 vezes, peça, mãe, por favor, me dê a realização do si. Por 7 vezes. Ao terminar, abaixe a mão, mantenha a mão sobre o colo, os olhos permanecem fechados. A gente vai se dedicar alguns instantes à meditação silenciosa. Como Shri Mataji disse, o silêncio é o que a gente mais precisa para melhorar o nosso Swadhisthana. Ele gosta do silêncio. Então permita-se, entregue-se a este momento, sem pressa, sem urgência, sem nada. Uma completa entrega ao momento presente, deixando todas as preocupações entregues ao poder do amor divino. E apenas desfrute desse silêncio interior. Se os pensamentos insistirem, não se aborreça, mas apenas diga isso não, agora não. Ou então, eu perdoo, eu perdoo. Todos esses movimentos e afirmações que nós fizemos foram um convite para que a Kundalini despertasse. E a gente pode sentir esse despertar dela fluindo através de nós sob a forma de vibrações. As vibrações podem ser sentidas na mão ou no topo da cabeça,
E a gente vai verificar isso daqui a pouco. Mas agora, com a nossa conexão estabelecida, nós vamos entoar os mantras para trabalhar o nosso Swadhisthana. Um outro Sahaja Yogi vai nos ajudar com a entoação, o Mesh. E primeiro, a gente vai só ouvir, depois nós vamos tentar aí, cada um da sua casa, entoar junto em voz alta também, porque isso é mais efetivo. Tanto quanto possível, mantenha os olhos fechados, mas se você precisar consultar alguma coisa na tela, então você abre os olhos. Do contrário, mantenha os olhos fechados. Tudo isso tem que ser feito em meditação. Agora vamos recitar o mantra Om. Eu vou recitar primeiro e em seguida nós podemos recitar juntos. Podemos recitar 3 vezes coletivamente. Em seguida, nós vamos recitar o Bija Mantra do Swadhisthana Chakra. Eu vou recitar a primeira vez para vocês entenderem. E em seguida, nós vamos recitar coletivamente. Vam, 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 Om. Agora vamos recitar coletivamente. Om. Vam, 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 Om. Em seguida, nós vamos recitar os mantras do Swadhisthana Chakra em ordem seguinte. Primeiro, a gente começa com Om Tvameva Sakshat Shri, e depois são os mantras que destacam a característica e a atenção da mantra, e terminando com Namo Namaha. Por exemplo, primeira mantra, Shri Chitta Nirodha, é a mantra para controlar a nossa atenção, aquela que controla nossa atenção. E nós vamos recitar assim. Om Tvameva Sakshat Shri Chitta Nirodha Namo Namaha.
Em seguida, Shri Chitta Shakti, o poder da atenção. Om Tvameva Sakshat Shri Chitta Shakti Namo Namaha. Em seguida, Shri Vichara Chaitanya. Om Tvameva Sakshat Shri Vichara Chaitanya Namo Namaha. Shri Atikriya Chaitanya. Om Tvameva Sakshat Shri Atikriya Chaitanya Namo Namaha. Shri Nirmal Chitta. Om Tvameva Sakshat Shri Nirmal Chitta Namo Namaha. Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Muito bem, vamos ficar mais alguns instantes em consciência, sem pensamentos, para deixar os mantras reverberarem dentro de nós. Vamos checar as vibrações agora. Leve a sua mão para o topo da cabeça, mas sem encostar dessa vez. Mantenha uma distância, como vocês veem aí na foto. E veja se há uma brisa fresca que vem de baixo para cima, que sai da sua cabeça. E você pode perceber na palma das mãos, na ponta dos dedos. Abaixe a mão e agora preste atenção nas mãos que estão sobre o colo. Vocês veem que tudo é questão de atenção. A atenção é o vetor que direciona a nossa consciência. Por isso é tão importante mantê-la em bom estado. Se a nossa atenção não estiver boa, a gente não consegue nem perceber as vibrações. Coloque a atenção na palma das mãos, na ponta dos dedos. Veja se uma mão está mais quente ou mais pesada do que a outra. Se tem pontada, calor, formigamento. Ou se você sente apenas uma brisa fresca fluindo nas suas mãos. Essas vibrações são manifestações da Kundalini e, na verdade, ela está revelando nas nossas mãos o que está acontecendo no nosso corpo sutil. Ao longo dos cursos da Sahaja Yoga, ao longo do tempo com a experiência, a gente vai aprendendo a decodificar o que isso significa. Mas, em linhas muito gerais, a brisa fresca significa que a Kundalini passou
sem encontrar nenhum bloqueio. O calor pontado formigamento indica que ela se deteve sobre algum chakra para remover bloqueios, obstruções, energias desequilibradas. Mas tudo isso é um processo de purificação. Agora, é importante que depois que a gente começou a meditar, a gente dedique um tempo todos os dias para fazer isso em casa. Você pode simplesmente se sentar e ficar alguns minutos em silêncio, ou você pode fazer as afirmações e os mantras que a gente aprendeu aqui. Para você ter mais confiança sobre como conduzir sua meditação em casa, o ideal é que você faça os cursos presenciais ou online também da Sahaja Yoga, cursos mais completos, mais imersivos, que vão disponibilizar instrutores para tirar suas dúvidas. E esses cursos, os presenciais acontecem em várias cidades do Brasil. Você pode procurar o endereço perto de você no site www.sahajayoga.org.br, e os cursos online acontecem por 2 plataformas, aqui no YouTube, mas com interações no WhatsApp. Então você pode tirar dúvidas em tempo real, ter contato com Sahaja-yogis mais experientes, e assim você vai dominar, vai ter maestria sobre esse método de meditação que é muito simples, mas a gente precisa ter uma certa bagagem didática, né? Por mais simples que seja. E eu espero que vocês todos estejam mais calmos, mais tranquilos, que tenham desfrutado dos mantras e tentem observar e fazer uma introspecção para ver se isso que a gente fez ajudou a atenção a ficar mais pura, menos agitada. E depois nos contem sobre isso. A gente tem, além do chat aqui no YouTube, a gente tem um formulário para perguntas na descrição do vídeo. Então você pode perguntar ou compartilhar sua experiência e a gente vai ter o maior prazer em responder depois por e-mail. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Uma excelente semana, cheia de vibrações. E aqui eu me despeço. Namastê.